Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês. É um vídeo rapidinho, certo? Mas nós estaremos respondendo algumas perguntas aí de alguns dos nossos inscritos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi feita pelo meu amigo Anderson Freitas. Ele falou o seguinte: a minha moto é 2014 Fan e muitas das vezes está ficando dura para passar as marchas e principalmente para reduzir também as marchas. Você sabe me dizer o que pode ser? Anderson, é o seguinte, esse defeitozinho aí que você está falando, isso é bem relativo aí ao kit de embreagem da sua moto, certo? Possa ser que o kit de embreagem já está um pouco danificado, tá bom? E fica aquela passagem de marcha meio que forçada, tá entendendo? Então o que você pode fazer a princípio aí é dar uma reguladazinha na embreagem, aumentar um pouquinho mais a embreagem, certo? Com certeza depois que você fizer isso aí, as marchas vão ficar um pouquinho mais sensíveis aí na substituição das marchas, tá certo? Então, depois dessa regulagem feita, você preste atenção se o desempenho da sua moto também vai continuar o mesmo, se vai continuar bom, se a moto vai ficar andadeira ou se vai perder força. Porque geralmente quando o kit de embreagem está danificado, certo? É o ponto das marchas ficarem duras para travar. E você faz uma regulagem. As marchas normalizaram ali por enquanto, certo? E se a moto ficar meio que ronceira, como diz o provérbio aqui na nossa região, para andar, aí o certo é você substituir logo esse kit aí de embreagem, um kitzinho completo, tá bom? Pois é, meu irmão, meu amigo Anderson Freitas, grande abraço para você aí. E qualquer coisa pode mandar a sua pergunta. Quer dizer, vamos a mais uma pergunta, certo? Aqui no nosso canal. Quem está perguntando é o meu amigo William Santana. O William perguntou o seguinte: amigo, tem uma Fan 125 2010 que foi trocado o cilindro, mas a válvula de admissão está vazando gasolina. Aí foi feita a montagem e agora está fumando. Está fumando fria. O certo é fazer a troca da válvula e esmerilhar? William, é o seguinte, meu irmão. Sempre que você vai desmontar uma parte de força de uma moto, o ideal é você já prestar atenção aí se está tendo uma perda, né, de compressão aí nas válvulas, certo? Como é que a gente faz isso? Exatamente como você falou agora. Coloca gasolina lá nas válvulas e vê se está vazando alguma coisa. Se for a válvula de admissão, coloca lá no lado do carburador ou da injeção. E se for a válvula de escape, coloca um pouquinho de gasolina naquele canto lá do escapamento. E você preste atenção se a moto vai vazar, certo? Se aquela válvula vai vazar. Então, independentemente de fazer esse teste ou não, sempre quando eu vou fazer um segmento, eu desmonto as válvulas, certo? Verifico aí a questão da durabilidade da válvula, se ela vai aguentar muito tempo ainda, se ela está uma válvula boa, né? Ainda boa para usar. Então, estando assim, perfeita, em boas condições ainda, dando para usar, certo? Mesmo assim, eu efetuo a esmerilagem dela, a descarbonização, substituo os retentorzinhos de válvulas e eu coloco para rodar, tá bom? Mas antes de montar, o certo é a gente fazer aquele teste. Se você fizer o teste e no teste mostrar que está vazando combustível, gasolina, não monte. O certo era você não ter montado, certo? Porque pode ocorrer isso mesmo que você está falando aí, tá bom? A moto fica com aquela questão excesso de combustível, às vezes ela fumaça mesmo por excesso de combustível, certo? E outra coisa, quando a moto ela fumaça fria pela manhã, na parte da manhã, você deve ter cuidado também aí na questão da montagem dos anéis de segmento, porque caso você empene aqueles anéisinhos fininhos, né, ali dos canaletezinhos de óleo, então a moto vai fumaçar também de manhã, tá bom? Então, meu amigo William, espero ter ajudado, espero ter respondido aí a sua pergunta. Pessoal, nós também temos aqui uma pergunta do nosso colega, do nosso amigo José Silva. José Silva colocou aqui a sua pergunta dizendo o seguinte:
Diomário, eu coloquei um carburador da Pop na minha 50 cilindrada. Depois de uma semana ela parou e não liga mais de maneira nenhuma. Será que é o carburador ou também pode ser bobinas? José, é o seguinte. Eu quero dizer para você que um carburador da Pop 100 na sua 50 cilindrada não resolve muita coisa. Não resolve. Porque o kit de força continua o mesmo, certo? Você colocou mais alimentação, mais combustível, certo? Onde o kit de força continuou o mesmo, pistão, essas coisinhas, tá entendendo? Então, não vai resolver muita coisa. Só se você não tivesse a opção aí para colocar o carburador dela mesmo, não encontrou, então tem um da Pop 100, eu vou fazer uma adaptação e colocar aqui para não ficar parado. Então, até aí tudo bem. Só que não vai haver, tipo assim, não vai ficar uma moto mais andadeira, você não vai ganhar mais desempenho nas suas 50 cilindradas, certo? De maneira alguma. E preste bem atenção. Por que isso? Os giclezinhos do carburador das suas 50 cilindradas são bem inferiores às aberturas aí em relação da Pop 100. E por ser inferiores da Pop 100, certo? É que ela vai haver uma compatibilidade aí na questão da alimentação com o tamanho da cilindrada da sua moto, certo? Quando você coloca um carburador mais adiantado, um carburador da Pop, como você falou aí, e a cilindrada da sua moto não mexeu em nada, continua a mesma coisa, então você não vai ter desempenho de nada, certo? Não vai ter desempenho de nada. O máximo que ainda pode acontecer, certo? São alguns problemas aí por questão de alimentação. Vai dar uma descompatibilidade na alimentação da sua moto. Mas só que você disse que ela parou, a sua moto parou, certo? Por ela ter parado, eu não acredito que tenha sido o problema do carburador. Não acredito. Talvez possa ser, você faça teste aí para ver se tem centelha, veja como é que está a vela, certo? Essas coisinhas. Eu acredito que por ela ter parado, não tem muito a ver com o carburador não. O máximo que pode acontecer aí, em você estar usando o carburador descompatível com a cilindrada da sua moto, é um má funcionamento no motor, tá certo? Vai dar um má funcionamento aí no seu motor. Então, verifique aí, ele mandou essa pergunta uma semana atrás, certo? Uma semana atrás. Eu não sei se meu colega aí já resolveu o seu problema, tá bom? Qualquer coisa, José, você pode entrar aí nos comentários nesse vídeo, certo? E falar para nós aí a respeito das suas 50 cilindradas, de fato, o que foi que aconteceu, tá bom? Então, Kézia, vamos a mais uma pergunta. Dessa vez, pergunta também feita, deixa eu ver, em relação a carburador também. João Vitor, abraço para você, meu amigo João Vitor. Ele fez a pergunta, a minha é uma 125, na alta tá perfeita, mas na lenta fica estancando. O que pode ser? Acho que é falta, né? Olha só, João Vitor, não é falta de combustível não. A sua moto não está dando falta, certo? A característica de uma moto quando está falta de combustível, dando falta, é o seguinte, você liga a sua moto, ela vai pegar perfeitamente. Quando você vai acelerando, ela vai falhando e chega ao ponto de estancar, morre a moto. E isso sim é falta. Quando você está acelerando e a moto não está conseguindo uma alta muito boa. Então, é uma das características que pode ser falta, certo? Só que nesse seu caso aí, como você está conseguindo uma alta muito boa, a moto está conseguindo aí uma final perfeita, certo? Mas quando você deixa ela contando, ela destanca, ela morre. Então, vamos lá. Você vai verificar aí o seguinte. Verifique a folga das válvulas, certo? Da sua moto. Verifique também a questão, o parafusinho embaixo da mistura do ar com o combustível, certo? Veja se você liberar um pouquinho mais de ar aí, certo? No sentido anti-horário no parafuso lá embaixo, se você vai conseguir aí uma lenta perfeita e se ela vai parar de estancar, tá bom? Então é por aí, tá certo? Chega momentos que a gente fazendo todos os testes na moto, ela não dando uma alta muito boa, às vezes, aliás, não dando uma lenta muito boa, às vezes
pode ser já o carburador defeituoso, certo? E às vezes pode ser até próprias válvulas sem vedar direito, tá bom? Porque por incrível que pareça, pessoal, as válvulas, ela dando uma espécie de excesso de combustível, ela não vai dar um mau funcionamento em alta. Por incrível que pareça. Por quê? Porque em alta, a sua moto está precisando ser um pouco mais alimentada. Então, às vezes, você consegue dar uma alta perfeita com o cabeçote sem estar vedando direito. É complicado a mecânica, certo? Digo isso porque já peguei esse vício assim. Agora, quando a questão é lenta, aí não, aí mistura tudo e não consegue mesmo. Então, veja isso. Veja aí exatamente esses itenzinhos que eu falei para você. E com certeza no meio disso aí você vai encontrar, certo? O probleminha da sua moto. João Vitor, deixa aí nos comentários, tá bom? A questão do problema da sua moto, o que foi que você fez. Vai comentando aí e deixando para nós, pra gente ficar também por dentro, tá bom? Vamos a mais uma pergunta e a última pergunta desse vídeo é do meu amigo Antônio Costa. A pergunta do Antônio Costa foi essa: quando o motor montado com peças originais por um bom mecânico, mas na primeira troca de óleo já apresenta fumaça, o que pode ser? Antônio Costa, preste atenção, meu amigo. Você fez aí o motorzinho da sua moto, mecânico, gente profissional, muito gente boa, certo? E usou peças de qualidade, peças originais, como você falou aqui na sua pergunta. Só que na primeira troca de óleo, foi lá, arriou o óleo da moto, a moto deu um pouquinho baixo o óleo, né? Abaixou um pouquinho de óleo. E quando você colocou o óleo novo, que ligou a moto, aí lá vai. Fumaça pelo escapamento, aquilo que nem um proprietário de moto queria, né? Queria ver logo após que faz o motor. Então vamos lá. Desculpa aí, pessoal, tô um pouquinho gripado. Então vamos lá. Isso aí, meu amigo Antônio, é relativo, muitas das vezes, na hora da montagem do motor da sua moto. Preste atenção nesse detalhe. Vai ter lá no pistão aqueles dois anéisinhos mais grossos, né? Que são o do meio e o de cima, né? Os anéisinhos ali de compressão e raspador. E os anéisinhos de óleo, aqueles anéisinhos inferiores, aqueles que pegam na parte de baixo do pistão, que são 3 pecinhas. Exatamente aqueles 3 anéisinhos ali, a gente tem que ter o máximo de cuidado na hora de montar eles, na hora de colocar eles na camisa, no cilindro. Porque, às vezes, por dar aquele trabalho um pouco mais em relação aos outros, para encaixar lá no cilindro, às vezes acaba empenando um anelzinho daquele. E quando empena um anel daquele, às vezes acontece de ser montado o motor com aquele anel empenado. Beleza? Então, quando isso acontece, você vai funcionar a moto, no momento aparentemente não vai fumaçar, porém, todos os dias pela manhã, ou então quando você efetua a troca do óleo, vai dar essa fumaça aí inesperada, né? Então, na maioria das vezes pode ser isso aí, beleza? E outra coisa, deixa eu ver aqui, se eu volto à pergunta do meu amigo. Ele disse que a moto dele, ele não falou qual o tipo de moto era dele aqui. Se for esse tipo de moto que tem aqueles catalisadorzinhos, certo? Então tem que ter muito cuidado também com aquele anel de vedação que tem lá num orifíciozinho dentro do cabeçote, certo? Se colocar sem aquele anelzinho O-ring, vai vazar óleo, o óleo vai cair em cima da válvula de escape e vai jogar o óleo para o escapamento. Mas isso aí não é o seu caso, eu acho, porque só está acontecendo no período da manhã ou quando você troca o óleo, certo? Porque se fosse o seu caso, a questão de não ter montado com esse anel O-ring, certo? A moto ia ficar fumaçando direto. Sempre que ligasse, ia cair óleo na válvula de escape e ela ia ficar fumaçando direto, tá bom? Então, pessoal, estamos aí respondendo algumas perguntas dos nossos colegas, tá bom? Se você tem alguma dúvida, formalize a sua pergunta em um dos nossos vídeos aí. E de vez em quando a gente vai estar dando uma olhada aí nos comentários e quem sabe a próxima pergunta a ser relatada aqui nesse vídeo é a sua, tá bom? Quero pedir perdão aos meus amigos, às vezes eles perguntam alguma coisa para tirar alguma dúvida nos comentários e às vezes eu não consigo ver, certo? São muitos comentários, não consigo visualizar
e quando eu consigo visualizar, o tempo já tem passado, eu vejo lá quando foi que a pessoa fez a pergunta, e às vezes eu imagino, não compensa mais nem responder, porque talvez ele já ajeitou até a moto, e às vezes a gente não responde. Mas eu quero pedir perdão a vocês aí, tá bom? Então, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá ok? Então, era esse o vídeo, fiquem todos com Deus, e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!